Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus o abençoe de maneira gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Amados irmãos, eu estou de volta. Aonde eu quero chamar sua atenção a esta mensagem, você vai ver aqui a importância do ouvir e do obedecer a Deus. Eu queria que você redobrasse a sua atenção. Eu tenho certeza que se você ouvir vai valer a pena, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Livro de Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 7, onde diz assim: é para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois quem o filho há que o pai não corrija? Veja que o pai que ama o filho, ele corrige. O pai que ama o filho, ele disciplina. E o bom filho, quando é disciplinado pelo pai, ele vai ouvir. O bom filho, quando o pai corrige, ele vai ser submisso, porque ele sabe que o pai está corrigindo ou disciplinando o bem dele próprio. Está corrigindo ou disciplinando, isso é um gesto de amor da parte do pai. Aliás, você que está me ouvindo, você que é pai, você que é mãe, deve cuidar dos filhos, disciplinar, ainda mais nos tempos que a gente vive. Mais que nunca deve colocar os filhos no eixo, ensinar, disciplinar, corrigir, porque vivemos em um mundo cheio de contradição, em um mundo cheio de ilusão. E o pai que ama, a mãe que ama, tem que ensinar sim, para que o filho não se perca depois. Aí alguém vai dizer: ah, pastor, meu filho já se perdeu. Me desculpa a minha sinceridade, mas então você não vigiou na criação. Porque se você tivesse ensinado quando criança, ele não ia se perder agora. Não sou eu que digo, Provérbio 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar. Ensina a criança, não é o adulto. O adulto é Deus que pode mudar. O adulto só Deus muda. O adulto ele não quer ser submisso aos pais. O adulto nem a Deus ele quer ser submisso, muito menos os pais. O pai ou a mãe que seja. Então o pai e a mãe tem como objetivo a obrigação de ensinar quando criança, porque depois que cresce, só Deus pode ter o controle daquele alguém. Por isso a Bíblia diz aqui: é para a disciplina que perseverar, e Deus vos trata como filho. Pois que o filho há que o pai não corrija? O pai que ama, ele vai corrigir, o bem do próprio filho. O pai que ama, ele vai ensinar, ele vai chamar atenção. Aliás, você que está me ouvindo agora em algum lugar, se Deus de alguma forma tem permitido deserto na sua vida, temporais ou dias de obscuridade, certamente nesse tempo de deserto, nesse tempo de disciplina, Deus ele está te ensinando alguma coisa que se a disciplina você nunca ia aprender, mas é para o seu bem próprio, porque como diz aqui, o pai que ama ele corrige, o pai que ama ele vai chamar a atenção. O pai que ama, ele não vai deixar o filho fazer o que quer. Por amor àquele filho, ele vai ensinar. Ele vai ser brando muitas das vezes. Por amor àquele filho, o pai vai corrigir. Por amor àquele filho, o pai vai até cortar algumas coisas, mesmo que momentaneamente. Por bem do próprio filho, em forma de ensinamento, o pai vai corrigir hoje para salvar o filho amanhã. Ele vai disciplinar hoje para que amanhã o filho não se perca. Ele vai cortar determinadas coisas hoje. O filho não vai gostar no momento, mas depois aquele filho, ele vai agradecer, porque vai entender que a correção, a disciplina foi para o seu bem próprio. Então o pai que ama, ele não vai ser um pai liberal. O pai que ama, ele não vai ser um pai que diz sim para tudo. O pai que ama, ele vai colocar limite. O pai que ama, ele não vai ser aquele pai mão aberta que faz tudo o que o filho quer. Quem disse que Deus faz tudo o que os filhos dele querem? Pelo contrário, Deus, como ninguém sabe se ele fazer tudo o que seus filhos querem, ele vai deixar de ser pai, vai estar contribuindo para a perdição na vida dos próprios filhos. Então primeiro ele vai ensinar, primeiro ele vai corrigir, primeiro ele vai colocar limite, para depois ele fazer aquilo que o filho pede para ele. Porque é assim que o pai ensina. Olha o versículo 8, diz assim: mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes? Logo sois bastardo e não filho. O filho não disciplinado, o filho que não obedece,
O filho que não passa pela correção, a Bíblia não chama de filho, chama de bastardo. Filho, obediente. Bastardo, o desobediente. Aquele que o pai fala, entra no ouvido e sai no outro, não dá a mínima. O filho rebelde que não quer obedecer, a Bíblia chama de bastardo. E aí entra nessa mensagem como base, com esse versículo precisamente falando, você deve tirar suas próprias conclusões. E de acordo com o que você está passando no atual momento, aí você se pergunta o que você é. Se filho ou se bastardo. Às vezes Deus pega pesado conosco para o nosso bem, queridos. É porque Ele nos ama. É porque Ele ama você que está me ouvindo agora em algum lugar. Se Deus Ele está de alguma forma te corrigindo, se Deus Ele está de alguma forma te ensinando, isso é sinal de amor de Deus para com você. Tanto que o título da mensagem fala: as provações revelam o amor paternal de Deus para com seus filhos. Então, quando Deus permite o deserto, o temporal, é Ele ensinando aquele filho para que amanhã aquele filho não se perca. É Deus ensinando aquele filho para que aquele filho se torne alguém melhor do que o que é. É Deus ensinando aquele filho, tornando aquele filho mais forte, mais instruído, mais obediente. Ensinando aquele filho durante a disciplina ou durante o deserto, o que sem a disciplina ele nunca ia aprender. Aí diz assim no versículo de número 9: além disso, tínhamos nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual? E então viveremos. Ora, se nós obedecemos nossos pais segundo a carne, por que não havemos de obedecer o Pai espiritual segundo o Espírito? Embora tem pessoas que até eram submissas à carne e é até hoje submissa à carne, mas a Deus não quer se submeter. A submissão à carne leva à perdição, mas a submissão a Deus leva à salvação. Então, se obedecer os pais biológicos, por que não obedecer a Deus também? No 10: pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Veja, que Ele nos disciplina para aproveitamento, ou seja, a disciplina de Deus é para que alguém não se perca. A disciplina da parte de Deus é para alguém não se desviar depois. A disciplina da parte de Deus é por amor àquele alguém. A disciplina de Deus é para que aquele alguém seja salvo. A disciplina de Deus é para que aquele alguém depois não perder a própria salvação, não perder a própria alma. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria. Ou seja, a disciplina na hora, nem sempre a gente aceita. A disciplina na hora muitas pessoas recusam. A pessoa fica triste, chateado. A disciplina na hora parece ruim, parece algo amargo, porque diz assim, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela hesitado, fruto de justiça. Por isso restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trópegos. Veja, vou repetir o 12. Por isso restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trópegos, e fazei caminho reto para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Então a disciplina é para alguém não se desviar, a disciplina é para alguém não se perder, a disciplina é para que o doente seja curado, a disciplina é para que o não liberto alcance a libertação, a disciplina é para que a pessoa que anda na dureza de coração se torne alguém melhor, a disciplina é para que aquele que não via passe a ver, para que aquele que não obedecia passe a obedecer, a disciplina é para que o que estava perdido seja alcançado, a disciplina é para que alguém que estava se desviando volte para Cristo e alcance em Cristo a salvação novamente. A disciplina é Cristo propondo arrependimento. A disciplina é Cristo propondo reconciliação. A disciplina é Cristo propondo que as pessoas se arrependam. A disciplina é Cristo propondo que a humanidade se coloque de joelho e reconheça que só Ele é Deus. Se Deus está te corrigindo é para o seu bem. Isso é sinal de amor da parte dEle para com você. Claro, na hora da disciplina parece algo ruim, a gente se entristece. Mas depois a gente vai colocar a cabeça no travesseiro e vai entender que aquele momento de disciplina vai ser bom para aquele alguém próprio, porque depois vai tornar aquele alguém melhor do que o que era e mais forte do que nunca.
A disciplina ela tem um propósito por detrás. Fazer com que as pessoas se arrependam, se reconciliem em Cristo e em Cristo seja salvo. Se Deus está te corrigindo, te disciplinando, não se entristeça, não abandone o barco, não abandone a fé. Pelo contrário, agradeça. Isso é cuidado de Deus, isso é bondade de Deus, isso é amor de Deus para com você. Em vez de reclamar, se entristecer, agradeça. Isso mostra que Deus está preocupado com você. A disciplina, isso mostra que Deus ele te ama. A disciplina, isso mostra que Deus ele não quer te perder. Tá bom? Vou ficando por aqui. Boa reflexão. Forte abraço. Deus te abençoe em nome de Jesus.